paz do Senhor Jesus, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus abençoe a nossa noite, que o Senhor Jesus receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão, receba esses momentos que vamos passar aqui na sua presença, adorando o seu nome, bendizendo o seu nome na beleza da sua santidade. Nós louvamos ao Senhor por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido. Nós somos gratos ao Senhor por todo o cuidado, por tudo que Ele nos tem concedido de saúde, de provisão, de milagres, de presença. Nós somos gratos ao Senhor por toda a bondade. E pensando na bondade de Deus, a gente começa adorando ao Senhor e já desejando uma boa noite na paz do Senhor para a irmã Fátima, para a irmã Angelita Basta. Jesus te abençoe, Angelita. Eusete Ribeiro, nossas irmãs que já estão aqui, irmão Osmar Gomes. Jesus abençoe a vida de vocês grandemente. Que seja uma noite de adoração, de presença do Senhor na nossa vida. Que o Senhor ouça as nossas petições e receba a nossa adoração. Amém? Te amo, Deus, te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença nunca falha. Sei que és meu Pai, meu amigo és, e eu vivo a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti.
bondade me seguirá, Senhor. Aleluias. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluias! És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluias! Como é maravilhoso a gente cantar da bondade de Deus. Como o Senhor é fiel. Quantas vezes no decorrer da nossa vida nós fomos infiéis? Quantas vezes entristecemos ao Senhor com as nossas atitudes? Entristecemos ao Senhor com a nossa falta de maturidade? Quantas vezes entristecemos o Senhor com palavras, com pensamentos, com obras, atitudes que o Senhor condena, e a gente, na nossa fraqueza, na nossa falha, a gente imperfeito do jeito que é, a gente erra, e aí vem o Senhor com a sua bondade que nos segue todos os dias e recebe a nossa oração, recebe o nosso pedido de perdão. Ele perdoa, esquece e nos dá chance de seguir em frente com uma página em branco, porque Ele é bom. O Senhor é bom. O Senhor é amável. O Senhor é lindo. Ele é maravilhoso. Ele é tão perfeito, tão querido, tão santo. E essa bondade nos seguirá a todos os dias da nossa vida. O salmista diz: certamente que a bondade do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que bondade é essa do nosso Deus lindo? Que possamos valorizar e honrá-lo cada dia mais, né? Queridas, nós temos aqui a nossa irmã Lindaura, a líder desse projeto Sala de Oração. Que o Senhor continue abençoando a nossa irmã Lindaura, que o Senhor continue abençoando as nossas irmãs que estão chegando. Está aqui também o Enoque, meu irmão lindo. Jesus te abençoe. Esposo da Gilza, que estão sempre aqui fazendo live, abençoando as nossas vidas com as mensagens poderosas e adoração. Também que a irmã Marlene, Jesus te abençoe. Irmã Lenir Portugal, irmã Noemi Nascimento, Jesus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor nos renove nesta noite. A presença do Senhor na nossa vida, a presença do Senhor nos nossos momentos de comunhão, intimidade, nos momentos que estamos com Ele, são momentos de renovação de pacto, são momentos de renovação de laços de amor, de fidelidade. Nós somos filhos de Deus, nós precisamos
contato com o Senhor, dessa presença, desse vínculo que nos sustenta. Então, que todos os dias a gente possa se alimentar da palavra de Deus, encher o nosso coração para que ele possa transbordar todos os dias. Amém? Queridas, eu gostaria de mais uma vez cantar uma canção que fala do Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso lindo Deus que com tanto carinho nos ama. É o Espírito Santo de Deus que nos assiste, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluias! Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora, se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Aleluias! Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora, se tu sair. Consolador, ó Espírito Santo, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Teus frutos me fazem viver. Quando minha alma se cansou, fostes minha força pra seguir. Quando meu coração calou, fostes intercessor, o meu ajudador, o meu consolador, fiel. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora, se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou
é ti. Aleluias, aleluias, glória a Jesus. Sabe, queridos, o que nós somos sem a presença do Espírito Santo? Ah, queridos, nós não somos nada. Nós carregamos uma presença muito preciosa. O nosso coração é morada do Espírito Santo. Nós não podemos deixar que nada ocupe esse lugar que vem entristecer o Espírito Santo, porque nós não somos nada sem Ele. E quando Ele se entristece com alguma atitude do nosso coração e a gente sente aquele vazio e a gente clama e a gente chora, volta Espírito Santo, porque um dia sem a presença do Espírito Santo a nossa vida é vã, vazia, sem sentido. Nós somos necessitados da presença do Espírito Santo. Então que a gente possa valorizar e fazer sempre boas escolhas. A gente sempre selecionar bons pensamentos. O nosso falar, que ele seja bem seletivo. Que as nossas ações, para que o Espírito Santo encontre no nosso coração morada todos os dias e não saia, porque quando ele sai, o vazio é grande. Vamos aproveitar esse momento e vamos falar com o Senhor. Vamos pedir ao Senhor por todos os pedidos de oração que já chegaram, aqueles que ainda vão chegar, e vamos juntos orar uns pelos outros. Existe um poder muito grande na intercessão. Quando tu ora ao Senhor, quando tu clama ao Senhor pela causa do teu irmão, o Senhor age em teu favor. Além de Ele abençoar o teu irmão, Ele age em teu favor. Então, que possamos orar uns pelos outros. Assim o Senhor nos ensina, porque isso é agradável ao Senhor, que a gente se ame de verdade, que a gente viva em união. Ainda que nem todos querem ter paz com a gente, mas o nosso coração precisa ter paz com todos. Nosso coração precisa estar limpo diante de um Deus que sonda. Então, embora muitas vezes você tente agradar a todos, você não consegue, porque nem todos se preocupam de manter o coração limpo, de manter o coração longe das sujeiras do mundo, mas você faz a sua parte. Você ame, você perdoe, você mantenha seu coração limpo. Ore pelos que te amam, ore pelos que te maltratam, ore pelos que te aceitam, ore pelos que te desprezam, ore pelos que te criticam, ore pelos que te apoiam. Ore uns pelos outros, porque todos temos as nossas fraquezas e elas são colocadas diante do altar do Senhor, que é perfeito, que é santo e que entende os imperfeitos e nos ama e nos aceita com as nossas imperfeições. Amém? Amado Salvador, que bom estarmos diante de Ti mais uma vez na Tua presença. Nós já estamos sentindo a Tua presença arder no nosso coração, porque o Senhor já chegou. E quando o Senhor chega, a Tua presença arde no nosso coração. E só quem entende é quem já sentiu essa presença. Os discípulos no caminho de Emaús, eles sentiram a Tua presença. Eles disseram, era tão bom quando Ele falava, sentiu a presença. E nós estamos sentindo, porque o Senhor nos garante que onde tem 1, 2, 3, falando do Teu amor, o Senhor está presente. E nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui para Te adorar, para Te louvar, para Te engrandecer, para falar contigo, para Te adorar, para meditar na Tua palavra.
seja bem-vindo. Se o Senhor não estiver aqui, nada faz sentido. Mas quando o Senhor chega, o Senhor entra trazendo paz, solução para os problemas. O Senhor ouve as nossas petições. Senhor, tem chegado o pedido de orações e vão chegar outros durante esta live. E o nosso pedido humilde ao Senhor é que por tua bondade, porque o Senhor é bom, que o Senhor conceda a cada um a graça, a misericórdia, a bênção que eles estão precisando por tua bondade. Senhor, o Senhor conhece as causas do meu coração, o Senhor conhece as angústias de cada coração e o Senhor sabe do que precisamos. Por isso eu coloco aqui diante de Ti também as minhas causas. Eu apresento a Ti as causas dos meus irmãos, aqueles que estão, Senhor, nos hospitais, aqueles que estão ansiosos para voltar para os seus lares e estão nesse momento em hospitais, precisando de cuidados para que continuem vivendo com saúde. Senhor, eu coloco diante de Ti essas pessoas. Eu coloco aqueles que estão em casa enfermos, aqueles que estão enfermos no corpo, os que estão enfermos na alma, os que estão tristes no coração, os que têm enfrentado problemas ao longo dos anos e que as dores são constantes e que têm ferido o seu coração. Eu coloco diante de Ti a causa dos meus irmãos, porque o Senhor, quando fala, basta, chega, tudo muda de uma hora para outra. Basta 1 minuto só e o Senhor transforma as situações. E eu venho te pedir pelos meus irmãos, eu venho te pedir as tuas servas que têm te clamado pelos seus esposos, que têm clamado pelos filhos, pelos netos. Ah, Senhor, nós te pedimos, manifesta o teu poder no nosso meio e muda situações nesta noite. Derrama a tua glória, muda sentenças, Senhor. Visita cada lar, que onde não estiver paz, que o Senhor leve tua paz. Que onde tiver, Senhor, intriga, Senhor, confusão, que o Senhor leve tua paz. Que onde tiver, Senhor, todo tipo de sentimentos ruins, de falta de respeito com os pais, que o Senhor trabalhe no coração, porque nossas palavras não mudam ninguém, mas o Teu Espírito Santo convence corações do pecado, do engano e transforma. Tem misericórdia dessas vidas que não Te conhecem, mas que precisam de Ti. Ah, Deus, mexe nos papéis na justiça, nas causas impossíveis. Quantas portas já bateram e está tudo parado, mas o Senhor muda a sentença de 1 minuto para o outro. Muda sentenças, Senhor. Ouve o clamor dos Teus filhos, ouve o nosso clamor, Senhor. Derrama a Tua presença, o Teu poder sobre nós. Visita os lares, passa o Teu sangue nas portas, nas janelas, cobre com Teu sangue, enche com Tua glória, com a Tua presença, brinda as mentes, liberta das prisões, liberta das cadeias, quebra cadeias, leva libertação para os lares. Nos dê Tua presença nesta live, que seja o Senhor falando, que seja o Senhor o centro, que nós somos somente pequenos servos, tão incapazes, mas o Senhor é o que nos fortalece. É no Senhor que está a nossa confiança, porque o Senhor é bom, é lindo, nós Te amamos e já Te agradecemos a Tua presença. Em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração.
Deus abençoe sua vida, irmã Marlene, irmã Carmen, irmã Janilda. Que o Senhor continue renovando cada coração. Irmã Solange, Jesus, irmã Marlene Matos, Jesus abençoe cada dia mais. Irmã Maristela, glória a Jesus pela vida das nossas irmãs que estão aqui como lamparinas acesas, como intercessoras, adoradoras aos pés de Jesus. Amém? Queridas, essa semana o Senhor ministrou meu coração um versículo que não sei se eu já li, mas eu não prestei muita atenção, mas esse versículo soou muito forte no meu coração, porque ele fala de Jesus dando testemunho de João. E a gente lembra, né, que um dia Deus deu testemunho de Jó, e foi lindo, né, quando ele diz para o inimigo, observastes tu o meu servo Jó, né? Então o Senhor dando testemunho de humanos como nós, frágeis, pequenininhos, mas pessoas que fizeram diferença diante de Deus. E aí, eu meditando na palavra do Senhor, eu vi o Senhor falando, né, de João, falando assim, tão lindo, com aquela, com o temor de João. E eu fiquei pensando nesse carinho que Jesus tinha para com João e o respeito que João tinha para com Jesus. João, na sua humildade, disse: eu não sou digno de desatar as correias, as sandálias dos seus pés. Ele era muito respeitado no seu ministério e algumas pessoas diziam a ele: o que você diz de Jesus? E ele diz: eu sou apenas a voz que clama no deserto, eu sou apenas o eco, ele é a voz. Queridos, que todos os dias a gente possa se sentir sempre pequeno diante do Mestre, sempre incapaz diante do Mestre, porque o dia que a gente achar que é alguma coisa, o Senhor vai nos deixar sozinhos e dizer: você é capaz, você não precisa de mim. Mas quando a gente é dependente, quanto mais a gente humilha, quanto mais a gente enterra raiz, mais a gente cresce para cima, porque a gente vai buscando a intimidade, a nossa conexão com o céu, ela vai crescendo, 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 mas ela só cresce quando nós nos humilhamos diante do Senhor. E ele diz na sua palavra, tem um versículo que diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo ele vos exalte. Então, que a gente nunca se exalte. Se o Senhor te usa em algum ministério, eu não sei qual é, mas que você coloque aos pés da cruz, que você diga: para a honra e glória de Jesus. Foi assim que João fez. Ele disse: eu não sou digno de desatar as sandálias de Jesus, porque ele é tão grande, ele é tão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia quem era Jesus. E que a gente possa ter o exemplo de João. Aí Jesus fala de João, olha que lindo. Em João capítulo 5, versículo 35. João era como uma lamparina que queimava e brilhava bastante por um certo tempo. E vocês gostaram dele e ficaram alegres com a sua luz. Olha o Senhor dizendo, dando testemunho de João, que João era uma lamparina que queimava e brilhava bastante por um tempo.
e vocês gostaram dele e ficaram alegres com sua luz. Nós, como João, nós somos uma lamparina que vai brilhar por um tempo, porque a nossa vida ela é curta, a nossa vida ela tem uma pequena duração. A Bíblia diz que é 70 a 80 anos e é cansaço, é enfado, né? As enfermidades vêm, as forças diminuem. Então, a nossa luz, ela brilhará um pouco de tempo, mas quando essa lamparina da nossa vida se apagar, o que falarão de nós? Que história teremos deixado? Que exemplos teremos deixado? O que falarão de nós? Ah, aquela irmã era uma bênção, mas embora nós sejamos imperfeitos, né? Mas que a gente possa deixar boas lembranças. Mas não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o que Jesus pensa de nós. Quem temos sido nós para o Senhor? O que o Senhor falaria de mim e de você? É uma reflexão. Deus falou de Jó para Satanás: vistes o meu servo Jó? Homem bom, homem justo, homem fiel. Olha o que Deus falou de Jó. Olha o que Jesus está falando de João. João era como uma lamparina que queimava e brilhava bastante por um certo tempo, e vocês gostaram dele, ficaram alegres com a sua luz. Aí quando a gente vem para Mateus, Mateus 5, versículo 13, vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. Ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada num lugar adequado e desse modo brilha para todos. Assim, também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Queridos, será que a nossa luz tem brilhado? Será que as palavras da nossa boca, as palavras que proferimos na nossa casa, têm sido uma luz para os nossos filhos? Será que na nossa igreja, quando falamos e temos comunhão com os nossos irmãos, o nosso falar, ele tem sido uma luz que está resplandecendo? Será que no nosso trabalho, o nosso comportamento, o nosso falar tem sido uma luz resplandecendo diante dos homens? Queridos, é hora da gente parar, pensar e refletir, porque ainda dá tempo da gente mudar. Nós estamos vivendo o tempo do arrebatamento. Nós vivemos essa semana o luto do Papa, né? Nós sabemos que o Papa faleceu, e esse acho que era o 7º Papa, e o 8º, né? Depois de um certo período, estão os estudiosos da Bíblia que estudam sinais, né? Lá em Apocalipse, quando fala dos 7 montes, e a cidade que tem os 7 montes é Roma, e quando fala ali de um príncipe que vai se levantar, que será amigo do anticristo, que vai se unir ao anticristo, os estudiosos afirmam que esse próximo Papa será o amigo do anticristo.
E muitos teólogos falando isso. E aí, quando eles vão estudar, a palavra de Deus diz que a hora, o sinal, está aí para todos verem, mas que a hora só o Filho de Deus sabe. Mas Jesus disse assim: olhai para a figueira. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para a figueira. E o que nós estamos vendo? Os sinais da figueira estão aí. Então, queridos, quando a gente para pensar, os teólogos podem estar errados, né, ao afirmar que o próximo Papa terá um vínculo com o anticristo. Um Papa às vezes fica 20 anos, 30. Então pensa nesse período, se esse é o período do arrebatamento, os sinais, a tecnologia, tá tudo aí, queridos. Tá tudo pronto para o arrebatamento. Vai ser a qualquer momento. Então é o momento da nossa luz resplandecer diante dos homens, para que eles vejam o nosso portar e glorifiquem ao Senhor, ao Pai que está nos céus, pelo nosso comportamento, dizendo: eles realmente servem a Deus. Eles realmente são um povo diferente, porque nós somos diferentes. Nós somos uma luz que está refletindo nesse mundo. Nós somos como João, uma lamparina que está brilhando nessa escuridão. Uma escuridão de um mundo mergulhado no pecado, nas trevas, em orgias, o ocultismo. Sabe, queridos, os adoradores do inferno, os satanistas, eles estão se posicionando. Há quem diga vários conselhos para que protejam as crianças, porque tem sido feito muitos sacrifícios. E aí a gente vai vendo que o ocultismo, o satanismo está se levantando feroz contra a igreja, contra os servos do Senhor. E nós precisamos nos posicionar como lamparinas, como luz, porque vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Se a luz que está em nós for trevas, se a gente não brilhar no meio da escuridão, nós não seremos arrebatados. Nós precisamos ter um viver diferente. Coisas simples do dia a dia, nossa luz pode resplandecer diante dos homens. Ontem, quando voltávamos da igreja e meu esposo foi abastecer o frentista na hora de dar o troco, ele deu o troco a mais. E o meu esposo, ele verificou que o troco estava maior. Ele chamou o frentista e disse: meu filho, esse valor aqui você me deu a mais. Sabe, queridos, e eu imagino, ele ficou agradecendo toda a vida, o frentista. Ficou agradecendo: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu imagino que ele viu ali que os servos de Deus são diferentes. Que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A nossa luz precisa brilhar. Precisa brilhar no nosso falar. Precisa brilhar no nosso agir, precisa brilhar no nosso vestir. Nós não podemos, por exemplo, fazer a nossa luz se apagar nos comportando como as pessoas que não conhecem Jesus. A nossa luz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Queridos, boas obras, quando ajudamos o nosso irmão que está em situação de carência de recursos financeiros, boas obras. O Senhor nos dá tanto. Nós temos tantas roupas em nosso guarda-roupa, nós temos tantos calçados, nós temos tanta fartura em nossa mesa. E é hora da gente se preocupar com aquele irmão que é carente de recursos financeiros, que às vezes precisa de um remédio, que às vezes precisa de alguma coisa, e a gente dizer: olha, se precisar de mim, eu estou aqui. São as nossas boas obras. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas
boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Então que possamos honrar o nome do Senhor. Diferente, nós somos diferentes sim. Não que a gente queira ser melhor, mas a palavra de Deus, ela nos confronta e ela nos ensina a uma regra de vida. E quando a gente segue o nosso mapa, que é a Bíblia, a nossa vida é diferente. O nosso falar é diferente. O nosso portar é diferente. Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos a igreja do arrebatamento. O povo que vai morar no céu. A igreja preparada que está pronta para subir. Eu sempre tenho orado e dito: Senhor, não me deixe ficar. Sonda o meu coração. Vê se há em mim algum pecado oculto, algum sentimento ruim. E arranca de mim. E me limpa todos os dias. Volta e meia nós encontramos situações adversas, de problemas, de tristezas, pessoas que nos entristecem, atitudes que nos entristecem. E só da gente comentar o que estamos sentindo com alguém, a gente já está pecando. E aí a gente deve dobrar os joelhos, dizer: Senhor, me dá um coração puro. Sonda o meu coração. Moisés disse: perdoa os meus pecados ocultos, aqueles que a gente nem sabe que está dentro de nós, né? E que a gente comete. Então, queridos, que a gente possa pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados ocultos, aqueles que pecamos e não sabemos que estamos pecando, sentimentos ruins que temos. Quando as pessoas nos ferem, a gente sente, sabe uma coisa, a gente suja o nosso coração. E aí quando a gente limpa o coração, lava o coração está limpinho, está em paz, então podemos dormir. Porque se Jesus voltar naquela madrugada, nós vamos subir. O arrebatamento não vai nos pegar de surpresa, porque nós somos a igreja do arrebatamento. Quantas pessoas, né, rebeldes, dizem assim: Jesus está voltando desde quando a minha avó era criança. Sempre ouvi que Jesus vai voltar. Mas Jesus já voltou para os que morreram. Mas eu acredito que nós somos a igreja do arrebatamento. Por isso, que a nossa luz resplandeça diante dos homens. Que o Senhor está nos dizendo: vigiai, 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 resplandeça a vossa luz. Em outras palavras, se purifiquem, se preparem, eu estou às portas. Está chegando o dia, está chegando o tempo. Que possamos, queridos, nos preparar cada dia mais, porque é chegada a hora. E que o Senhor nos ache preparados para estar com Ele. Como João, que o Senhor Jesus possa falar bem de nós. Ali está a irmã Janilda, eu me agrado dela. Ali está a irmã Solange. Vistes a minha irmã Solange? Eu me agrado de irmã Solange. Vistes a minha serva? Eu me agrado da minha serva. Que o Senhor dê testemunho de nós, como deu de João, dizendo de João que ele era uma lamparina, uma luz. E quando eu li esse versículo, eu trouxe para a minha vida. E eu disse: será que o Senhor me vê como uma lamparina que tem brilhado bastante? Assim como ele disse de João. João era como uma lamparina que queimava e brilhava bastante por um certo tempo. E vocês gostaram dele e ficaram alegres com a sua luz. Que o Senhor possa falar o mesmo de nós. Que Ele possa ver a nossa lamparina queimando bastante.
porque nós somos virgens prudentes que estão com as lamparinas cheias de azeite. Nós somos como João, virgens prudentes com as lamparinas cheias de azeite. E o arrebatamento não vai nos pegar de surpresa, porque o mundo vai tentar nos sujar. As situações à nossa volta vão tentar nos trazer impureza para o nosso coração e para a nossa alma, mas todas as manhãs, todas as madrugadas, nós vamos dizer: Senhor, limpa meu coração, tira toda cinza, porque eu sou uma lamparina que queima na tua presença. Eu sou uma virgem prudente que está com a lamparina acesa, esperando o Senhor voltar e que o Senhor se agrade de mim. Não se preocupe, queridos, em agradar A, B. Agrade, seja bom, porque Deus é bom para nós e nós somos imitadores de Cristo. Sede, Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos que ser pessoas boas, até com as pessoas que são más com a gente. Mas, queridos, não é o suficiente. Nós precisamos ser um coração bom, um coração que perdoa, um coração que lava todos os dias quando as situações adversas tentam nos sujar. A gente se lava, a gente fica limpinho, a gente renova o nosso azeite do Espírito Santo, da presença de Deus, da manifestação do Senhor na nossa vida, porque somos lamparinas, como João, que queimam na presença do Senhor. Somos lamparinas cheias de azeite que vão estar prontas quando o noivo chegar. Quando o noivo, juntamente com o seu exército de anjos, nos arrebatar. Ele virá. Uma vez eu contei aqui na live, e eu nunca esqueci, eu quero contar de novo. Eu era adolescente, eu tinha meus 13 anos. E eu tive um sonho que eu estava na igreja. Era como se fosse uma escola dominical. A igreja não estava muito cheia. E de repente, eu vi duas jovens. Quando eu cheguei na igreja, eu vi duas jovens ali fora. E elas estavam disciplinadas da igreja por alguma situação. E eu disse para elas: queridas, o culto está lá dentro. Por que vocês não entram para dentro da igreja? O culto já começou. E elas me disseram assim: ah, Tamar, nós estamos aqui porque nós estamos dando umas paqueradas. Quando você for na nossa idade, uma mocinha, você vai entender o que é isso. Agora você não entende. E eu entrei para dentro da igreja. Fiquei triste com aquela falta de temor de Deus na vida delas. E me sentei. E aí, queridos, daqui a pouco, eu comecei a escutar o som de uma trombeta. Era uma música tão linda e tinha outros instrumentos bem suaves, mas era uma música muito linda, muito linda, muito linda. E aí eu levantei e fui até a porta do banheiro, e quando eu olhei assim para o lado, para o céu, eu vi Jesus no meio, e eu vi um exército de anjos em volta com trombetas na mão, bem aquela imagem daquele quadro que as pessoas antigas tinham nas suas casas, da volta de Jesus, Jesus no meio, resplandecente, e anjos com trombetas à sua volta. E eu vi, e quando os olhos de Jesus olharam nos meus olhos, eu comecei a subir, e comecei a subir, meus pés começaram a subir, e quando eu estava em determinada altura, as minhas roupas caíram, e eu fui vestida de uma roupa muito branquinha. E aí eu ouvia aquelas jovens dizendo: Tamar, Tamar, pede Jesus para nos levar, Tamar.
E eu não queria nem saber de quem estava me chamando. Eu só queria subir mais e olhando para Jesus, os seus olhos. Engraçado que perto da igreja, assim num outro monte, tinha um cemitério. E eu via muita gente subindo de lá. E aí o tempo passou. E um dia, já morando aqui no Rio de Janeiro, um dia o pregador, os sonhos a gente esquece, e um dia o pregador, vendo lá em Tessalonicenses, aquele versículo que no abrir e no fechar de olhos, após o toque da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e que estão em Cristo serão arrebatados e subirão com eles nos ares. E quando eu ouvi ele falando aquilo, eu me lembrei do sonho. E eu disse, eu sei como vai ser. Eu já vivi isso. E eu, todas as vezes, agora sabendo que o arrebatamento está tão pertinho, eu fico clamando, Senhor, eu não quero ficar. Eu quero subir, eu quero ficar contigo. O mundo é mau, o mundo nos suja todos os dias, mas é na presença do Senhor que a gente se lava. O sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo o pecado. As más conversações nos sujam, mas o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo o pecado. E a gente precisa se purificar todos os dias, porque todos os dias o mundo nos suja, mas o céu está perto. Nós vamos morar lá em breve. Talvez a gente nem vá morrer. Seremos arrebatados. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa esperança. Então estejamos preparadas. Queimando a nossa lamparina como João. Porque ele era uma luz. Portanto, que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está no céu. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero orar com vocês, agradecer ao Senhor os momentos que tivemos nessa live. Já está quase na hora de terminar. Vamos orar e pedir orar por todos os pedidos de oração que tiveram aqui, tá? Então vamos fechar os nossos olhos. Paizinho querido, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por tua presença. Te agradecemos por tua palavra que queima no nosso coração, que arde no nosso coração. Tua palavra nos renova, tua palavra nos torna melhores, tua palavra nos lava. Ela é uma fonte que jorra. A tua palavra é o pão que nos alimenta. É a água que mata, que sacia a nossa sede. Como é bom te ouvir, como é bom estar contigo, como é bom sentir tua presença. Que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor possa dar testemunho de nós, que somos teus filhos amados e que o Senhor nos ama, porque o Senhor não nos vê como o homem vê, o Senhor nos vê lá dentro, no oculto. Quando ninguém nos vê, o Senhor nos vê. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te louvamos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é maravilhoso e lindo. Seja adorado, seja louvado, seja exaltado. Amado Salvador, nós te pedimos mais uma vez, pelos pedidos de oração, pelos corações que clamam a Ti, por aqueles que ainda vão ouvir esta live. Senhor, que a Tua bênção possa alcançá-los também. Que haja corações contritos, que hajam corações querendo mais de Ti. Muito obrigado, Senhor. Visita cada lar com Tua paz, com Tua presença, com Tua glória. Muito obrigado por esses momentos na Tua presença. Não foram em vão. Nós ouvimos a Tua voz. O Senhor é lindo, é bom, é perfeito, é amável. E é na Tua bondade que Te pedimos. Ouça as nossas petições. Alegre os corações tristes. Cura os corações feridos. Cura toda enfermidade. As causas na justiça. A nossa nação.
a nossa nação, Senhor. Quanta injustiça, Senhor. Diz basta, só o Senhor pode mudar essa situação. Ouve, o teu povo está clamando pela nossa nação. Ouve o nosso clamor, nossa esperança está em Ti. Estamos vivendo os dias de Abacuque, mas a nossa esperança está em Ti. Ouça-nos, muda essa situação, em nome de Jesus. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos. Abençoa, Senhor, irmã Lindaura, abençoa, irmã Marlene. Abençoa, Senhor, as Tuas filhas, a Moninha, as Tuas filhas que estão empenhadas nesse projeto, de abençoar vidas todas as noites. E elas têm se dedicado, e elas têm cuidado com tanto carinho, com tanto zelo, daquilo que tem sido bênção para tantos corações. Continua abençoando cada irmã que está aqui, se posicionando na Tua presença para ser bênção também. Usa-nos, Senhor. Somos vasos de barro, mas a essência, Senhor, o perfume, ele vem de Ti. Usa-nos todos os dias para que sejamos bênção e que a nossa luz resplandeça, porque somos lamparinas para Te servir. Em nome de Jesus Te agradecemos. Amém. Amém. Queridos, eu tinha preparado uma outra canção para encerrar a live, mas a gente falou tanto do arrebatamento, eu nem tinha pensado em falar de arrebatamento, mas quando a gente começa a falar, é o Espírito Santo que vai nos conduzindo para onde Ele quer. Nós somos apenas a lamparina, o azeite vem dele. Então, quando Ele quer falar, é porque Ele tem um propósito em tudo. Então, já que Ele nos conduziu para essa situação de adoração, no sentido de estar preparados para a sua vinda, eu vou cantar um hino que eu nem sei se ainda sei, mas vamos adorar ao Senhor e despertar. Precisamos, somos a igreja do arrebatamento. Não haverá escape para quem ficar aqui. Queridos, não tem letra. Eu queria cantar esse playback com letra, mas esse não tem. Deixa eu ver se eu acho aqui um playback com letra, para que a gente possa adorar ao Senhor com perfeição. Achei. E que a gente possa meditar, porque os sinais estão acontecendo, estão aí. É só olhar com olhos espirituais. Não haverá escape para quem ficar aqui. A terra em agonia, a angústia vai sentir. O mar vai requerer o seu espaço e vai bramir. A fome, a peste, a guerra vão no mundo explodir. O sol dará sinais e as grandes ondas vão surgir. E o povo que ficar não vai ter pra onde fugir. Nós estamos assistindo o princípio do final. E a igreja compreende que a Bíblia se cumpre. Por isso, enquanto esse mundo está vivendo na ilusão, a igreja se prepara para morar lá em Sião. Eu vou subir, não vou ficar aqui. Naquele grande dia para Sião eu vou subir. Eu vou voar, na glória vou entrar.
entrar. Quando o noivo desejado a igreja arrebatar. Mas o anticristo, aí, santo, santo sem cessar. Quem ficar vai ver a guerra, de tristeza vai chorar. Quem subir vai ver a glória, abraçado a Jeová. Eu vou subir, não vou ficar aqui. Naquele grande dia, pra Sião eu vou subir. Eu vou voar, na glória vou entrar. Quando o noivo desejado a igreja arrebatar. Vou cantar, vou adorar. Não sou daqui, aqui não vou ficar. Eu vou louvar, vou exaltar, vou cantar eternamente. Santo, santo é Jeová, aleluia. Santo, santo, santo é Jeová. Santo, santo, santo é Jeová. Santo, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E disse Jesus: eis que cedo venho, bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o clamor da igreja. Você deseja? Eu desejo. Aleluias. Santo, santo, santo é Jeová. Vou subir, não vou ficar aqui. Naquele grande dia, pra Sião eu vou subir. Eu vou voar, na glória vou entrar. Quando o noivo desejado a igreja arrebatar. Eu vou subir, não vou ficar aqui. Naquele grande dia, pra Sião eu vou subir. Eu vou voar, na glória vou entrar. Quando o noivo desejado a igreja arrebatar. Eu vou voar. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos cantar. Vamos cantar no lindo coral. Vamos cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Jeová. Irmãs lindas, chegou nossa hora. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe seu coração, abençoe cada irmã que esteve aqui, aquelas que ainda vão assistir. Que o Senhor proteja a nossa casa, que o Senhor nos dê uma noite de paz, protegida pelos seus anjos. E se Ele vier essa madrugada e a gente não estiver mais aqui amanhã, a gente só vai dizer no coração: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém?
lembra de ser uma lamparina igual João, para que o Senhor Jesus fale, pense bem de nós. Jesus abençoe. Beijo, irmã Lindaura. Beijo, irmãs queridas. Irmã Carmen Janilda, Norma Sueli, Solange. E ainda tem muitas aqui. Irmã Maristela, Carmen Regina, Vera Lúcia, Nice, Wanda, Laudiceia. Jesus abençoe a todas as irmãs. Que o Senhor nos proteja, nos dê uma noite de paz. Que o Senhor abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Essa é a nossa declaração que o Senhor disse. Abençoarei a quem disser esse... Esqueci como que dá o nome dessa oração. Bênção araônica. E eu ouvirei e abençoarei. Então, fale sempre, porque o Senhor ouvirá e abençoará quando você proferir essas palavras. Uma boa noite. A paz do Senhor Jesus.